palavra dificílima de falar é não. E toda vez que a gente fala sim para uma coisa querendo dizer não, a gente desconcentra. Perde o foco. Até um tempo atrás, eu tinha bastante dificuldade em falar não. Você que tá me vendo, tá me ouvindo, acho que eu vou fazer uma aposta aqui. Grande parte, mas da maioria tem essa dificuldade. E aí você vai falar, putz, eu tenho. E eu quero falar não, cara. Mas eu digo sim. Sabe quando você tá lá trabalhando, sei lá, você tá no computador digitando, você tá digitando. Aí o cara abre a sala e fala, tá ocupado? Ou tá ocupada? Eu digo, você tem a vontade de falar assim, cara, você é só ver. Não tá enxergando, tá cego, não tá vendo, não tá vendo. Mas você não diz isso, você fala, não tô não. Mas você tá ocupada. Mas você tá ocupado. E a pessoa pergunta, tá ocupada? Ao invés de você falar, sim, eu estou ocupada, você fala, não, eu não tô. E aí ela continua, tem 5 minutinhos? E você tá numa baita de uma tarefa, numa baita de uma estratégia que você definiu e você sabe que não vai ser 5 minutos. Aí você fala, tenho. Mas a tua vontade é dizer, cara, eu não tenho e eu estou ocupado. E eu estou ocupada. Então por que cargas d'água a gente quer falar não, mas a gente fala sim? Porque a gente tem medo da rejeição das pessoas. A gente acredita que o dizer não vai machucar as pessoas. A gente acredita que dizer não vai fechar a porta com as pessoas. Existem outras formas também de você falar não. Não agora. Não agora é não. É um sim para depois. Não agora. Vamos combinar outro horário? Já foi mais sutil. Então a gente pensa assim, poxa, a gente vai perder uma oportunidade. Porque o seu trabalho é fazer diferença, não é bajular ninguém. E aí, como que eu resolvi isso? Primeiro foi com uma compreensão, tá? A primeira compreensão é, Joel, não confunda contundência com prepotência. Quando eu falo não, eu não sou prepotente. Eu estou sendo contundente. Você pode falar agora? Não posso. Nossa, Joel, mas que prepotência para falar não. Desculpa, se você entendeu errado, é só uma percepção. E me desculpe se você entendeu errado. Eu estou até te pedindo desculpa se você entendeu errado. Mesmo assim, é não. Mas você vai falar assim, meu Deus do céu. Então como é que faz isso? A gente faz isso sabendo diferenciar prepotência de contundência. E a gente diz não porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Quando você sabe o que você tem que fazer, você tem clareza. Joel, mas porra, toda hora é esse papo de clareza. Toda hora é esse papo de clareza, irmão. Toda hora é essa conversa de clareza. E a gente tem que fazer o detox aqui, ó, a higiene mental, a higiene dos projetos, renovar as expectativas, renovar a esperança toda hora. Por quê? Para você falar, não, isso não é o que eu quero, isso não foi o que eu planejei, isso não foi o que eu decidi. Agora não. E eu, depois que eu decidi, né, aprender essa ferramenta, e começando pela clareza, eu tenho uma ferramenta que é assim, ó. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Isso aqui está no livro Essencialismo, do James McKeown. Então eu coloquei assim na minha cabeça. Bom, baseado no que eu peguei aqui, ó, se não for um sim óbvio, é um não óbvio, então a regra que eu tenho aqui, tudo é não. Tudo é não. João, mas como assim tudo é não? Exceto o sim óbvio. Joel, a escola dos seus filhos é importante? Lógico. A segurança da sua empresa é importante? Lógico. O treinamento e capacitação da galera que trabalha com você é fundamental? Lógico, tá vendo? É óbvio, o sim é óbvio. Então se as coisas forem óbvias, estourarem, porque as coisas têm que explodir na sua cabeça com uma obviedade muito grande. Sucesso é óbvio? E era uma pergunta assim, entre um problema, se você tiver um problema e 2 soluções para esse problema, a mais simples sempre será a melhor. Concentrei. Foquei. Simplicidade. Objetividade. Portanto, a primeira coisa que está tirando a sua concentração é essa sua vontade de falar não, mas a sua incapacidade de falar não. Você precisa aprender a falar. Não é aprender o que tem que fazer, é aprender a fazer. Tem uma diferença. Eu preciso aprender a não falar sim. Não. Você precisa aprender a executar esse negócio. Não é só compreender, você tem que fazer. Outra coisa também.
Você vai fazer o seguinte, os teus próximos 10 nãos é sem justificativa. Não tem justificativa. Porque tem gente que para dar um não é um parto. É um parto. E aí quando começa a dar não, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Não justifica. Joel, a gente pode ir num tal lugar? Não. E isso basta. Vai ser libertador para você. Vai ser uma grande conquista. Você vai falar assim, caramba, Joel, como eu tô vivendo uma vida melhor, como eu tô vivendo uma vida baseado nos meus princípios, nos meus valores, nas minhas convicções. Portanto, a prática agora é o seguinte, além de dizer não, os próximos 10 nãos é sem justificativa, porque se não for porque tudo é não, exceto o sim óbvio. Então a primeira coisa que vai aumentar o seu foco e aumentar a sua concentração. Segundo grande problema que eu vejo nas pessoas, falta de objetividade. Ô galera, a gente é adulto. E na vida adulta, a gente sabe que o ativo mais importante é o tempo. Tem um negócio chamado, na economia comportamental, de custo de oportunidade. Você está me ouvindo aqui, você está me vendo aqui. Então, você parou um tempo, reservou um tempo para me ouvir, e isso tem um custo. E o custo é o teu tempo. E se a oportunidade de me ouvir aqui garantir e suprir o custo do tempo, valeu. Então, quantas vezes a gente chega num lugar e fala, caraca, por que eu vim fazer aqui, meu? O que eu vim fazer aqui? Nossa, perdi tempo. Sei lá, às vezes é um curso, um livro, uma palestra, um encontro, uma reunião. Quantas reuniões não poderiam ser resolvidas com um e-mail? Você fala, gente, isso aqui é um e-mail, pô. Isso aqui é um e-mail, pô. Um e-mail. Então as pessoas têm falta de objetividade. E a falta de objetividade, ela deve ser corrigida de uma maneira muito simples, muito prática. E eu vou te dar o que eu faço. E sempre funciona, porque eu sou um cara disciplinado e funciona. Lista. Como é que você resolve? Você vai fazer uma reunião? Lista. Você vai começar o seu dia? Lista as coisas. Então, listar é importante. Mas nem tudo que está na lista tem a mesma importância. A objetividade é, hoje eu tenho que fazer isso. Você listou 7 coisas. Mas a coisa 4 e a coisa 6 são as que tem que começar primeiro. Por quê? Porque elas são as mais importantes. Gente, primeiro as pedras maiores. Tem um exercício de um professor, né, psicólogo, que ele fala assim, ó, eu quero que você coloque essas pedras grandes, essas pedras menores, essas pedras pequenas e areia e água nessa cumbuquinha aqui. Quem que você coloca primeiro? Primeiro são as pedras grandes, porque se você colocar areia e água, não vai caber pedra grande. Primeiro é pedra grande. Primeiro você coloca as pedras grandes. Primeiro é o mais importante. Ah, Joel, mas aí eu tenho um problema, cara, porque minha vida no dia a dia tem coisas que são urgentes. Ah, é verdade. As coisas se tornam urgentes porque elas eram importantes. Não tem nada urgente. As coisas não nascem urgentes. As coisas são importantes e por conta da gente não fazer, elas viram urgente. Isso é velho. Isso é Tríade do Tempo. Isso é Christian Barbosa. Isso aí é o livro que ele publicou estourado. Lembra da Tríade do Tempo lá, só de 2006, a editora Sextante. Mas olha só, o Christian, grande amigo, parceiraço, ele escreveu, cara. Então a Tríade do Tempo é urgente, importante e circunstancial. Tudo aquilo que era importante ou é importante, mas virou urgente, é porque teve interferência das circunstâncias. Uma reunião, uma ligação, um bate-papo, uma festa e assim por diante. A circunstância vai te pegando, aí você perde a objetividade das coisas. Então as coisas estão todas conectadas, porque, cara, concentração e foco vai garantir muito o teu resultado. Onde você coloca o seu tempo estão os teus resultados. Colocou o teu tempo em coisas que não trazem resultado, por que você acha que você vai plantar feijão e vai colher alface? Não, quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta alface, colhe alface. Não dá, gente. Quem estuda para a prova de matemática não pode ir bem na prova de geografia. Você quer ir bem na prova de geografia? Você tem que estudar para geografia. Por que você acha, então, que você vai ter uma vida avoada e vai ser concentrado? Não vai. A gente não é tão gênio assim, a gente não é prodígio desse jeito, a gente precisa de ferramenta, de boas práticas. Portanto, a objetividade é lista. Você tem que começar o seu dia criando listas. Onde, Joel? Numa folha de papel. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou com lista. Caramba! Por quê? Porque ela é da guia, da linha mestra. É disso que eu tenho que falar. Então você vai fazer uma lista
de bullets e depois você vai colocar a ordem das coisas. E aí quando alguém realmente for falar para você um outro assunto, você fala, isso aqui não tá no foco, isso aqui não tá na pauta, isso aqui não tá no assunto, isso aqui é para outro dia. Então a falta de objetividade na conversa é porque você não tem uma lista do que você vai falar. Se prepare, meu. Se prepare. Agora tem uma questão. Além de você se preparar para ter foco e concentração, a gente não vive no mundo numa bolha, a gente vive com as pessoas. E a sua objetividade, em alguns momentos, ela vai ser o seu espinafre do Popeye. Em outros momentos, ela vai ser a sua kryptonita do Superman. Porque a gente vai falar, nossa, meu, para você tudo é simples, para você tudo é fácil, óbvio. E eu falo, sim, meu mindset eu aprendo o que eu quiser e as coisas são simples. Eu sou complexo, as coisas são complicadas. Se liga só, uma vez eu li um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, Nassim Taleb. E ele começa falando sobre a diferença entre complexidade e complicação. Ele falou assim, ó, montar um micro-ondas é complicado. Montar uma geladeira é complicado. Complexo não é um micro-ondas. Complexo é o ser humano. A gente é complexo. Em outras palavras, é como se eu te indicasse um livro, você não tem aqui, ó, tô aqui com O Fim da Procrastinação. É um livro que eu trouxe aqui alguns livros para te indicar. O Fim da Procrastinação é um livro que fala dos 4 elementos da procrastinação e também da disciplina. Livrão, gostei, anotei, ele fala, paralisia decisória, muito legal. O autor é Peter Ludwig. Animal esse livro, bonito, bem desenhado, bem feito, com esquemas, bacana pra caramba. Bonitinho, rápido. Cheio de referência científica, tem mais de 100 referências científicas aqui, eu gosto bastante. E aí você fala, cara, eu tenho um problema de procrastinação. Aí depois de exatas 270 páginas, aquilo que era complicado está menos complicado. E aí tem gente que fala, mas é que no meu caso, é que pra mim, é que eu, no meu dia a dia, cara, aí não tem nada a ver com o livro, tem a ver contigo, tem a ver com a gente. A gente é complexo, pô. A gente é complexo. Então, as coisas não são complexas. A gente é complexo. Por quê? Porque no meio do caminho de uma informação, tem o processamento. Eu falo pra você, leia esse livro que você vai aprender. Pum, te deu um input. Mas dentro da tua cabeça você processa. Cara, mas eu não gosto de ler, mas eu não entendo. Eu começo a ler o livro. Aí é tanta complexidade que aquela informação não passa. A gente não permite. Então, a objetividade é quando você muda a sua forma de pensar, o seu modelo mental, e eu mudei, eu tenho esse modelo mental. As coisas são fáceis, pô. Pelo amor de Deus, como é que tu vai me falar uma coisa e eu não vou entender? É só prestar atenção. Quando a gente não tem domínio dos dados, a gente começa a generalizar. Nada, tudo, todo mundo, ninguém, sempre, nunca. A gente começa a distorcer. Não entendi nada. Porque estão me falando. Você está distorcendo, nego velho. Então você está complexo. Objetividade. Objetividade precisa de clareza. Lista as coisas. Então, enquanto a pessoa está falando, você está listando esse ponto. Eu tenho que revisitar esse ponto. Pô, isso aqui, caramba, impactou. Isso aqui eu não entendi. Eu tenho que ficar mais tempo nele. Isso aqui eu quero fazer uma pergunta. Objetividade. Só que as pessoas vão te confundir com uma pessoa ansiosa e uma pessoa agitada. Não. É que você é objetiva. Você é objetivo. Gente, bora. Valendo? Ok? Todo mundo ok? Vamos? E uma hora ou outra você vai ter que reconhecer que ser objetivo na vida é uma grandíssima dádiva, presente, oportunidade. Em outras palavras, em algum momento da tua vida você vai aprender, entender, estar convencido de que ser objetivo é viver melhor. É viver bem. Gente, não complica. Não complica. Eu não tô falando pra você ser o cara da produtividade tóxica. Tá tudo bem, no final tudo vai dar certo. É isso aí. E tá longe de mim. Eu não sou esse cara, inclusive. Mas, cara, não complica. Vamos na raiz do problema? O problema não é a mesa, o problema é a quina da mesa. O problema não é a mesa, o problema é a madeira que tá no meio da mesa. Vamos no problema, vamos na causa, vamos no problema, pô. Objetividade. Por que as pessoas perdem essa objetividade? Porque elas não sabem o que fazer e não tem uma lista. Terceiro grande problema, esse é o que eu mais percebo, tá? As pessoas são facilmente distraíveis.
É uma distração, cara. E olha só, gente, eu tenho várias empresas, eu faço parte de conselhos de empresa, eu tenho grupos de mentoria, eu tenho um grupo de empresário, eu tô no meio da galera do empresariado, um monte de seguidor, eu tô com essa galera. E o que eu mais vejo são pessoas distraídas. E ó, vou te falar, não tem a ver com classe social, não tem a ver com status, não tem a ver com pela gênero, experiência, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma outra coisa, chamada momento. Tem a ver com momento. É muito comum eu estar em uma reunião e a pessoa começa a falar outra coisa. Do absoluto nada. Mas aí eu tô falando de uma distração coletiva. É muito comum a pessoa estar sozinha e ao final do dia ela fala, eu tenho uma lista de coisas pra fazer. Ela faz a lista de coisas pra fazer, porque ela é objetiva. Lembra? Eu faço uma lista, a lista é importante, mas nem tudo que tá na lista tem mais importância. Eu captei, vou fazer o quê? Papelzinho, caneta, uma bic, pá, sulfite. Check. Aí a pessoa começa a trabalhar o dia inteiro dela sozinha. Ela chega no final do dia e fala, caraca, parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque você teve um ambiente absolutamente distrativo. Mas assim, o ambiente te distrai. Então você tá lá e você fala, caraca, meu Deus do céu, como eu me distraio facilmente. Então anota aí, basicamente existem 3 interferências. Né? A gente se distrai por conta das interferências. Os motivos são esses. Existem as interferências externas. Existem as interferências internas. E existem as interferências tecnológicas. Basicamente é isso. Tá? Então, você tá trabalhando, vê uma pessoa, abre a porta e fala, tá ocupado? Distração, irmão. Aí você fala, porque aí você vai lá, problemão, né? Não tô, pode falar. Putz. Pronto. Essa é uma interferência externa. Você tá numa reunião, a pessoa tá falando, a pessoa, então, cara, inclusive encontrei aquele cara lá não sei aonde. Externa. Aí vocês mudam o tom numa linha mestra. Daqui a pouco, manda uma tangente pra direita, assim, do absoluto nada. Só que às vezes você tá sozinho, isso acontece também. Ninguém te liga, ninguém entra no caminho, ninguém bate na porta, e aí toca o bendito do teu telefone. Porque a internet, o telefone, o smartphone é uma ferramenta pro bem e pro mal. Então, por exemplo, você deixa as suas notificações ativadas no WhatsApp? Deixa. Já tira, irmão. Já tira. Por quê? Não preciso dizer por quê. Porque quem decide a hora que vai entrar no WhatsApp é você, não a notificação. Porque se você permite que a notificação te lembre, ei, entra, eu quero te lembrar que as interferências tecnológicas, elas ferram com o teu foco e com a tua concentração. Cada interferência que passa de 5 minutos leva em média 22 minutos para você voltar à performance que você estava. Cara, que você tem ideia disso? Você estava aqui, ó, produzindo flow. Tem gente que demora para aqueceu, encaixou, foi. Pá, tô aqui. Puta, tá legal, tô fazendo pá, pum, interferência. Break, foi. 15 minutos falando com alguém. Até tu sentar e voltar, 22 minutos em média. O que você acha disso? Agora, multiplica por o número de vezes que tem interferência no teu dia. Aí você fala assim, caraca. Isso, o número de interferências que tem no teu dia vezes semana, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, ano, 2 anos, 3 anos, quadriênio. E aí? Quanto de dinheiro você perdeu? Quanto de oportunidade se passou? Né? Pois é. Então, a interferência tecnológica. Sai de grupo de WhatsApp que não funciona. Tira as notificações de WhatsApp que não funciona. Tira tudo que bipa. Bipou, esquece. Trabalha um pouco no modo avião. E tem uma outra coisa que é o ambiente. Porque veja só, se você quer beber água, mais água, é muito mais fácil você lembrar de beber água se tem uma garrafa de água na tua mesa, pô. Muito mais fácil. Se você quer ler um livro, é muito mais fácil. Com água, é muito mais fácil ter... É mais fácil você ler o livro, você está na tua mesa. Então, se você lembra disso, que é inevitável, você melhora a sua performance. Mas o inverso também é proporcional. O teu ambiente ao teu redor tem que ser a prova de distração. Mesa limpa. Armário
organizado, folhas organizadas, ambiente limpo, cara.